Olá, você que acompanha o canal Valor Entrevista, eu me chamo Alan Santiago e hoje eu estou ao lado desta fera, professor de oratória, professor de comunicação, vários treinamentos ministrados aqui no Vale do Itajaí. Professor Darcísio, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal Valor Entrevista. Muito obrigado, digo eu, essa grande oportunidade de conhecer você, professor Alan, um profissional acima da média. Eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui com você. E esse povo, esse público que nos assiste através desse canal, seja muito bem-vindo. Esse é um momento muito especial onde nós vamos conversar sobre algumas temáticas que podem fazer a diferença no dia a dia da sua vida. Professor, me responde uma coisa. Quando foi que despertou em você esse desejo de trabalhar com comunicação e de atuar como professor especificamente de oratória? Bom, eu sempre quis ser bom. Muita dificuldade na comunicação, dificuldade em relacionamento, e eu quis tão somente ficar na média, ser bom. Conseguir ter um colega, conseguir ter um amigo, conseguir conversar com as pessoas. Mas quando você começa a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano, nós conseguimos perceber que ser bom não é o suficiente. Pode ser que você tenha uma boa reputação, pode ser que você tenha um bom caráter, e isso é muito importante, professor, muito importante mesmo. Mas o que eu quero dizer é que quando você entra no desenvolvimento humano, você precisa conduzir primeiro a sua vida, depois conduzir as outras pessoas. Ao quê? Ao crescimento. O que as pessoas mais buscam hoje é o quê? Desenvolvimento, crescimento, desenvolver na comunicação, conquistar níveis mais altos. Isso é muito importante. E, na verdade, quando nós entramos nesse caminho de educação corporativa, desenvolvimento, nós crescemos. E eu comecei a entender que, enquanto eu achava que estava ensinando, na verdade, eu estava o quê? Aprendendo. Sim. Isso seria... Teve um ok. Uma furadeira aqui, pessoal. Furadeira, meu amigo. Esperar um pouquinho, vamos fechar a porta ali. Professor, agora conte uma coisa pra gente. Onde é que especificamente você atua? No mundo corporativo? É com palestras? É com treinamentos, workshops? Bom, eu trabalho com treinamentos in company e especificamente com cooperativas. Sim. Quando eu provei cooperativismo, eu me apaixonei. Cooperativismo, caminhar juntos, essa questão de entender o que é cooperar, um ser humano para ser humano. Sim. E nesse momento eu comecei a entender que nessa área de desenvolvimento humano tem um campo muito aberto. Por isso que todo treinamento que eu participo, eu sempre convido, seja professor, seja um profissional liberal, venha provar o que é desenvolver, o que é ajudar pessoas a superar limites. Aí eu me apaixonei, aí eu comecei a viver isso, crescer, querer cada vez mais. E eu acredito que essa é a essência do ser humano, desenvolvimento, dia após dia, constância. E eu aprendo muito estando aqui, ouvindo pessoas e também auxiliando, ajudando pessoas. Essa estrada já tem quanto tempo? Aproximadamente 15 anos. 15 anos. Quando eu falo em 15 anos, eu consigo imaginar, eu consigo lembrar e relembrar o primeiro treinamento. O medo, se liga, desliga, data show, computador, as pessoas que iriam participar. E certamente você já deve estar se lembrando também dos teus primeiros passos. É um momento especial. Muito especial. Muito especial porque você está aí para entregar o seu melhor. Sim. E o seu melhor quer atingir as pessoas, quer ajudar pessoas. Aí você vê que é um momento de entregar o melhor. Pode ser que esse momento que nós estamos aqui conversando, você que está nos assistindo, você tem um melhor. Você tem algo que uma outra pessoa precisa. E aí entra a questão de se preocupar, de desenvolver, de ajudar pessoas a superar limites. Não trabalho com comparativos, eu trabalho sim com desenvolvimento. E isso me apaixonou. Maravilha, vamos entregar agora para quem está nos assistindo 3 grandes ferramentas de construção profissional que o senhor aplica. Quais são as habilidades que o senhor pode colocar à disposição de quem está nos assistindo? Antes de qualquer coisa, o ser humano ele precisa entrar no caminho do planejamento. Por exemplo, eu quero ser um bom comunicador. Antes de tudo, eu preciso planejar minha comunicação. Sim. O que eu quero falar,
Até onde a informação quer responsabilizar o público ouvinte? Como assim? Por exemplo, muitas pessoas nos procuram porque eu não sei se eu vou conseguir. Não, você vai conseguir. Vamos etapa por etapa. Isso é importante. É importante que o ser humano, ao desenvolver a comunicação, ele comece a pensar o quê? Primeiramente, de uma forma micro, sim, desenvolvendo área por área. Postura, comunicação, voz e entrar nessa sinergia com quem está ouvindo. E não se preocupar com o todo. A partir do momento que ele conhece o seu potencial e ele começa a identificar onde ele pode desenvolver melhor, ele começa a canalizar a sua energia e começa a colher novos frutos. Sim. Então o planejamento é importantíssimo para quem quer falar bem em público, por exemplo. Outra questão é o que aquela palavra, aquele assunto vai trazer de benefício na vida da pessoa que está me ouvindo. Sim. Como é que eu compartilho essa informação? Como é que eu trago? Como é que eu levo essa informação? Então, quando eu penso, em comunicação, eu preciso saber que a informação precisa ser verdadeira e funcional. Sim. Funcional. Ele precisa sair daquele momento e entregar algo que funcione na vida das pessoas. E uma outra dica que eu deixaria também bem interessante para a comunicação é aposte na respiração. Por quê? Muitas pessoas estão ansiosas hoje, mas elas só respiram para sobreviver. Aquela respiração para oxigenar, para manter a calma, para não esquecer o assunto, para não esquecer de dar o boa noite, o bom dia, aquela cordialidade, sabe, professor? Aquela cordialidade que abre o caminho, está o segredo aí. Respire. A respiração, ela desenvolve, ela melhora, ela ajuda você a estar impulsionado na motivação e ela te leva a conhecer realmente o seu potencial. Deixa todo medo, toda angústia de lado e você começa a viver um tempo novo na sua comunicação. Pessoal, eu estou conversando com o professor Darcísio, professor de comunicação, e agora a gente tem um quadro no canal, professor, que é de perguntas e respostas rápidas. Okay. Vamos começar com um prato preferido. O que você gosta de comer? Bom, prato preferido, sabe, são muitos, mas tem algo que eu sei que tem pessoas que de repente vão dizer, meu Deus, não é por isso que ele é assim gordinho, mas deixa eu falar algo para você. Uma paixão minha é carne. Aquela carne suculenta, aquela carne gostosa, bem preparada no capricho, aquele sabor que somente quem é apreciador de carne, que gosta de uma carne, isso fala comigo dia e noite, ok? Eu, por ser amazonense, adoro um peixe. Professor, agora vamos para um lugar que você visitou, que você conhece, que você pode deixar de dica para a galera. Bom, lugares aqui no Brasil, já visitei alguns estados. Muitos me chamam a atenção pela diferença cultural, tá? Pela diferença no trato, no respeito. Assim como a nossa benquista Santa Catarina, como você foi bem aceito aqui e tem feito toda a diferença na nossa cidade, no nosso estado. Por exemplo, na Bahia, a cordialidade é muito forte também. Isso me chama a atenção. A questão de estar sempre preparado para atender muito bem as pessoas. Mas eu também quero falar para vocês sobre 2 lugares em específico que eu vou conhecer. Primeiramente, eu sou professor de inglês, então eu quero colocar os pés nos Estados Unidos, ter a prática do dia a dia. Já trabalhei como intérprete, uma profissão muito bacana, mas o que eu quero mesmo é conhecer todas as laterais possíveis daquele país. E um local que me chama muita atenção, professor, Israel. Me admira em todas as partes, por toda a história, todo o contexto histórico e toda a riqueza que há. Sim. Um país que abraça todas as religiões, mantendo a religião deles em alta e todo o potencial que eles são no deserto, no plantio, na colheita, na construção, em tudo. É algo que realmente é um sonho meu em conhecer. Agora uma dica de livro. Um livro fantástico do John Maxwell que me chama a atenção e eu quero deixar como uma dica muito especial, um livro gostoso de ler.
um livro que você se apaixona, que você não consegue largar, é 25 maneiras de valorizar as pessoas. Sim. Fantástico, me ajudou muito na minha caminhada, no meu início, e volta e meia estou lendo novamente, porque fala conosco. Eu vou aproveitar e deixar também a minha dica de livro para todo mundo. Quem está acompanhando agora e é meu aluno sabe, eu sempre falo desse livro, que é O Poder do Subconsciente. Você que quer dominar como funciona esse universo cerebral, essas coisas de a gente acreditar na gente, um livro motivador que eu li quando eu tinha 14 anos. Professor, um time de futebol. Poxa, nesse Brasil, né, que tem uma gama muito grande em futebol, desde pequeno, Fluminense. Fluminense. Então aqui tem uma dupla, pessoal. Eu sou Flamengo, ele torce pro Fluminense. Tamo junto. Professor, mas eu quero te dizer que essa é a essência, né? No futebol carioca, Flamengo, Fluminense, e essa concorrência ela precisa ser saudável. Inclusive, nós somos professores e nós não somos concorrentes, nós somos amigos e a nossa missão é ajudar pessoas. E se nós trazermos isso para o nosso futebol riquíssimo, tá? Nós vamos viver grandes momentos no esporte. Professor Alan, agora trocando um pouco os papéis. Opa, é nóis. Por isso é muito interessante conversar de professor para professor. Como você atua também como professor, área corporativa, área educacional, eu quero lançar uma pergunta bem interessante para você, que eu estou na expectativa. Professor Alan, hoje, você que atua na parte educacional, com vídeos, treinamentos, qual é o maior desafio que você encontra atualmente quando você trabalha com pessoas? Você sabe, professor, que é a primeira vez que a gente faz essa troca aqui, é a primeira vez que eu vou ser entrevistado pelo meu entrevistado. Então, essa pergunta ela é muito peculiar e interessante, porque é o seguinte, nós somos movidos por desafios. Para onde a gente for, de onde a gente for, nós somos movidos por desafios. No mundo corporativo, eu acredito que um dos desafios é manter a constância profissional elevada, ou seja, se manter num ambiente de trabalho de forma educada, de forma íntegra, com ética, com responsabilidade. Eu acredito que a vida profissional hoje é um dos maiores desafios que a gente deve levar em uma constante de crescimento. Portanto, quando a gente fala em mundo corporativo, a gente percebe que existem várias nuances que são interessantes. Quer ver um exemplo? Eu me dedico há muito tempo a entender de comunicação. Eu me dedico há muito tempo a entender desse universo, de treinar as pessoas. Portanto, esse é um dos vários desafios que você que está nos assistindo vai passar durante a sua vida profissional. E isso é uma coisa que você precisa ter muita atenção, porque esses desafios eles mudam sequencialmente. Mas claro, eu vou aproveitar que o senhor me fez uma pergunta e vou deixar 3 dicas importantes. Primeiro, cuide com o networking. Tenha atenção com o networking, o relacionamento que você tem com as pessoas. Segundo, leia bastante. E terceiro, professor, que aí é o pulo do gato. Cuide muito com a sua imagem pessoal. Cuide muito com o que você faz com a sua vida profissional e a sua imagem pessoal e profissional. Maravilha. Pessoal, chegamos ao final da nossa entrevista com o professor Darcísio. Professor, fique à vontade, deixe sua mensagem aos nossos internautas. Amigo, eu quero te agradecer primeiramente por esse período, esse momento tão agradável com o professor Alan, esse momento, você que me assiste, eu quero deixar uma mensagem para você. Há uma essência importantíssima em você. E eu quero que você, nesse momento, você guarde essas palavras, porque existe riqueza no seu ser, riqueza na sua caminhada, riqueza na sua fala, riqueza na sua produtividade, na sua família, onde quer que você vá, nós podemos entregar algo grande e isso pode ser algo rico para as pessoas. Ajude uma pessoa, você vai ver que isso é um vício saudável que você não vai conseguir parar. Eu quero deixar essa dica e um forte abraço para você que nos assiste nesse momento, juntamente com o professor Alan, e nessa satisfação que eu estou tendo nesse momento em conversar com você também. Pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo aqui com o professor Darcísio. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua participação. Eu quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e
Aproveito também para agradecer aos nossos parceiros, a JL Embalagem e Revisões de Roupas aqui em Gaspar, a Papo Fit, a Proximar Treinamentos lá de Blumenau e nosso mais novo parceiro, Pereira e Tomazelli, advogadas aqui na cidade de Gaspar. Um forte abraço a todos, eu me chamo Alan Santiago e este foi mais um vídeo aqui do canal Valor Entrevista. Tchau! Bacana! Vai ser o primeiro, né? Escapa Braille, dai. É isso aí.